Olá, meu nome é Júlia Zerbeto, tenho 12 anos e estou no 7º ano da escola St. Mary's School. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a peste negra, que é o tema do meu trabalho de história. Uma pandemia que ocorreu no século XIV, e vou comparar com o que estamos passando nos últimos tempos. Peste negra, mais conhecida como peste bubônica, é uma doença que atingiu o continente europeu entre os anos de 1346 e 1353. O resultado foi catastrófico, pois a doença atingiu praticamente todo o continente e resultou na morte de milhões de pessoas. Tá, mas aí você me pergunta: uou, aonde a peste negra surgiu? Existem inúmeras teorias sobre o lugar específico, mas a mais aceita sugere que o lugar de origem é a China. Coincidência, não? E que durante muito tempo a peste tem atuado exclusivamente na Ásia Central. A partir do século XIV, ela se espalhou por terra e por mar pelo Oriente, o que causou a morte de cerca de 24 milhões de pessoas nesses locais. Não vai ter notícia boa aqui. Apesar de muitos acreditarem que a doença era um castigo de Deus, a medicina prova o contrário. A peste bubônica é uma doença causada pelo Ernesia pestis, uma bactéria que é encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas entram em contato com seres humanos, a transmissão da doença acontece. A bactéria pode afetar o seu sistema linfático, circulatório ou respiratório. A partir daí, a peste pode ser transmitida de humano para humano, pelas secreções do corpo e pelas vias respiratórias. Além dos humanos, a peste negra também atinge os animais, principalmente bois, vacas, porcos e ovelhas. E se esses animais morriam na Europa medieval, os europeus estavam perdidos. Carnes, leites, roupas e agricultura, tudo dependia desses animais e agora os europeus não morreriam só por causa da peste. Tá, e os sintomas? Ao adquirir a doença, dentro de 3 a 7 dias, podem surgir sintomas como febre, dor de cabeça, cansaço, enjoos, vômitos e convulsões. Depois, a doença pode afetar o sistema linfático, e aí sim se chama peste bubônica, que apresenta inchaços nas glândulas linfáticas, popularmente conhecidas como os bubões, ou a corrente sanguínea, e aí é chamado de peste septicêmica, que pode levar a hemorragias e à falência de órgãos, ou sistema respiratório, e aí a peste pneumônica, que tem a bactéria localizada nos pulmões, o que causa tosses com pus e sangue. Para os doentes que tinham problemas pulmonares, a morte era praticamente garantida, e para muitos era o melhor remédio, afinal, era quase impossível se curar. Tá, aqui vai alguma das consequências. Além das milhões de mortes ocorridas, a peste foi uma doença que esteve presente na vida dos europeus até 1720, quando o último surto foi registrado em Marsella, na França. A pandemia também gerou muitas guerras e revoltas. E nós reclamando do corona. E por falar em corona, esse é o assunto mais citado em jornais, televisões, redes sociais e nas mesas de jantar de família. Tudo começou em um mercado de frutos do mar na cidade de Wuhan, na China. Bastou um cidadão consumir uma carne contaminada e a doença começou a se espalhar. Como a doença surgiu na mesma época que o Ano Novo Chinês, muitos habitantes já tinham planejado suas viagens e deixaram a cidade, mesmo com os pedidos para permanecerem em casa. Naquele momento, as pessoas ainda não tinham ideia da proporção que o Covid ia tomar. Tá, mas o que é o coronavírus? O coronavírus não é somente um vírus, e sim um conjunto de vírus que causa infecções respiratórias. E esse nome foi dado pelo fato de seu formato parecer uma coroa, que em italiano e em espanhol chama-se corona. Essa é a mais nova e agressiva mutação que o mundo já viu. Alguns dos sintomas são a febre, tosse seca, cansaço, dor de cabeça e falta de ar. Porém, alguns contaminados são assintomáticos ou apresentam os sintomas somente 14 dias após o contágio. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra, ou por contato próximo por meio de gotículas de saliva e objetos contaminados. Por isso, a Organização Mundial da Saúde pediu para que fosse feito o isolamento social, e a quarentena começou. Mas e agora? O que acontece com o mundo enquanto estamos dentro de casa isolados? Muita coisa mudou e lavar as mãos e passar álcool em gel virou um hábito. Hoje temos cerca de 5 milhões de casos confirmados e 343 mil mortes. Eu e acho que todos nós esperamos que o Covid não tome a proporção que a peste negra tomou. E para isso devemos respeitar as recomendações da OMS. Foi isso, espero que tenha gostado.